Então, quando ele se volta para dentro dele, ele começa a dialogar com os conteúdos internos, ele produz um dos poucos livros dele que fala sobre o que está fora. Acho que todos os outros livros falam do que está dentro. Esse fala do que está fora. Olha que coisa maravilhosa. No momento em que ele está mais para dentro, ele produz sobre o que está fora. Então, os tipos psicológicos, ele vai falar como que nós, indivíduos, lidamos com o meio. E aí surgem os tipos introvertido, extrovertido, e sensação, e pensamento, sentimento, sensação e intuição. Aí vocês pediram para eu ler alguma coisa, né? Vocês têm algum verbete aqui que vocês querem que eu leia? O próprio tipos psicológicos tem mais de um texto. É um texto escrito integral até um determinado ponto. Depois, palestras que ele deu foram colocadas junto com o livro. Então, por exemplo, essa página que eu abri é uma palestra que ele deu em 1913, que é muito próximo de quando ele escreveu, muito próximo da briga dele com Freud, que foi em 1912. Então, ele já estava escrevendo sobre tipos ali naquele momento. Acho que tem 2 ou 3 textos para além do texto original, que é acochambrado, né, que é colocado. Tem coisas muito legais de serem lidas, mas muito grandes. E aí, para ler numa live, por exemplo, tem a definição de si mesmo, que eu falo tanto para vocês. Só que tem 3 páginas. Não tem 3 páginas não. Vou ler. Vou ler a definição de si mesmo e vamos ver se as pessoas vão embora ou vão ficar. Mas já que vocês pediram, vamos lá. Ele tem uma nota de rodapé, que essa definição foi escrita especialmente para este volume em 1958. Ou seja, essa definição, quando o livro saiu, não era essa, ou não existia. Até porque a ideia de si mesmo enquanto arquétipo, ele só foi desenvolver mais para frente. A Gabriela está falando para falar sobre MBTI e Jung. Posso falar, mas já dou spoiler. MBTI não tem nenhum fundamento. Vamos lá. O si mesmo, como conceito empírico, designa o âmbito total de todos os fenômenos psíquicos do homem. Expressa a unidade e totalidade da personalidade global, mas à medida em que esta, devido à sua participação inconsciente, só pode ser consciente em parte, devido à sua participação inconsciente, só pode ser consciente em parte, o conceito de si mesmo é, na verdade, potencialmente empírico em parte, e por isso um postulado. Um postulado, na mesma proporção. Em outras palavras, engloba o experimentável e o não experimentável, respectivamente. Calma aí que é difícil ler em voz alta para vocês e com nervosismo de ler certinho. Em outras palavras, engloba o experimentável e o não experimentável, respectivamente, o ainda não experimentado. Essas qualidades ele tem em comum com muitos outros conceitos das ciências naturais, que são mais nomes, do que ideias. Na medida em que a totalidade que se compõe tanto de conteúdos conscientes quanto de inconscientes for um postulado, seu conceito é transcendente, porque pressupõe, com base na experiência, a existência de fatores inconscientes e caracteriza, assim, uma entidade que só pode ser descrita em parte e que, de outra parte, continua irreconhecível e indimensionável. Estão entendendo? O si mesmo não dá para entender total. A gente só vai entender em parte. É disso que ele está falando. Uma vez que, na prática, existem fenômenos da consciência e do inconsciente. Opa, desculpa, entonação totalmente errada. Uma vez que, na prática, existem fenômenos da consciência e do inconsciente, o si mesmo como totalidade psíquica tem aspecto consciente e inconsciente. O si mesmo aparece empiricamente em sonhos, mitos e contos de fadas, na figura de personalidades superiores, como reis, heróis, profetas, salvadores e assim por diante. Ou na figura de símbolos de totalidade, como o círculo, chakra, o quadrilátero, a quadratura circule, a quadratura do círculo, a cruz e etc. Enquanto representa uma complexo oppositorum, uma união dos opostos,
também pode manifestar-se como dualidade unificada. Ó que maravilhosa, é o casamento alquímico. Como, por exemplo, no Tao, onde concorrem o Yin e o Yang como irmãos em litígio, ou como o herói e seu rival, dragão, irmão inimigo, arqui-inimigo, Fausto e Mefisto, e etc. Tá acabando, gente. Empiricamente, pois, o si mesmo aparece como um jogo de luz e sombra, ainda que seja entendido como totalidade, e por isso como unidade em que se unem os opostos. Já que esse conceito não é explícito, também é transcendente por esta mesma razão. Seria, inclusive, logicamente, uma especulação inútil se ele não designasse e denominasse os símbolos de união que se manifestam empiricamente. O si mesmo não é uma ideia filosófica, já que não afirma sua própria existência, isso é, não se hipostasia. Intelectualmente significa apenas uma hipótese, mas seus símbolos empíricos possuem muitas vezes significativa luminosidade. Luminosidade, puta, é algo especial que transforma, como por exemplo a mandala. Isso é, um valor sentimental a priorístico, por exemplo, Deus é círculo, o tetractis pitagórico, a quaternidade e etc. Demonstrando, pois, ser uma representação arquetípica que se distingue de outras representações do gênero por assumir, tá acabando, por assumir uma posição central correspondente à importância de seu conteúdo e luminosidade. Certo? Os símbolos podem representar. A gente não vai compreender o si mesmo como um todo, mas ele representa a totalidade. Parte dele vai ser só suposição, não dá para racionalizar essa fita. E ele está expresso em geral, em muitas expressões, em muitos símbolos, em muitas formas de expressão que representam essa mesma totalidade, união de opostos, totalidade e assim por diante. Dá para compreender racionalmente apenas? Não. Faz sentido? Vi que tem um chat, um super chat aí, daqui a pouquinho eu leio o Augusto Gouveia. O Leandro fala assim, ó, não posso entender tudo que você leu devido a uma parte do meu inconsciente que ouve e que por isso foi conscientemente ouvido. Deixa eu guardar o livro vermelho. Boa. Então tá bom. Então é o seguinte, estávamos falando da primeira pergunta que foi feita, que é cronologia da leitura junguiana. Espera aí que eu perdi até o foco da câmera. Pronto. Então você pode ler conforme o editorial, do 1 ao 18. Você pode ler de acordo com algumas sugestões. Então temos duas. Eu tenho duas sugestões para te dar. A primeira é em termos de desenvolvimento da linha de raciocínio da psicologia analítica. Nesse sentido, o que eu quero dizer? Do mais básico para o mais complexo. É isso. Então, olha só. Existe um livro chamado Vida Simbólica, parte 1. É esse azulzinho aqui, são os últimos volumes da coleção das obras completas. Ele é um compilado. Se eu falei que tem livros que um livro é de um ano, outro livro é de outro, o Vida Simbólica é um compilado de qualquer coisa. E terminamos as obras completas, mas tem um monte de obra que a gente ainda não colocou. Bota no 18. Aí deu 18.1, 18.2. São coisas que não tem... vai que vai. Bota aí que cabe.